Como de costume nos nossos cultos, né? Nós contamos uma crônica, uma ilustração para melhor entendimento depois da nossa palavra, né? E eu queria fazer uma pergunta hoje para vocês. Quem aqui procura felicidade todos os dias? E quem sabe onde ela está? Jesus. Hein? Jesus. Nós que somos conhecedores da palavra sabemos que a felicidade está em Jesus. Mas nós vamos contar uma história de uma pessoa do mundo que não sabe onde encontrar a felicidade. E todos nós nascemos assim, limpos, puros, como essa folha branca aqui, né? Só que conforme nós vamos crescendo, vai passando o tempo, né? Nós vamos crescendo, tem idade, nós vamos tendo entendimento das coisas. Nós queremos saber onde está a felicidade. E essa pessoa achou que a felicidade estaria em trabalhar numa fábrica, num lugar qualquer. Então ela começa a trabalhar, a se dedicar, a se empenhar, e ela começa a crescer nessa empresa. Começa a ter muito dinheiro, sabe? Ser cargos altos nessa empresa, mas mesmo assim, ela vê que aquilo não é tudo para a vida dela. Mesmo ele tendo muito dinheiro, ele não vê que aquilo é a felicidade que ele precisa ter no coração dele. Então, ele conhece uma pessoa e forma uma família. Ele tem um lar, filhos, uma casa, carros, sabe? Ele tem os seus filhos, ele dá o seu amor para o seu filho, dá o amor para a sua mulher, dá o amor para tudo aquilo que ele tem, né? Seus animais. Mas mesmo assim ele vê que aquilo não completa o coração dele, não completa a vida dele. Então ele fala, já sei, já que eu tenho dinheiro em minha família, vou sair para viajar com eles. Vou viajar com a minha família, vou viajar pelo mundo inteiro. Aonde eu vou rodar aquele mapa mundo, onde cair meu dedo, eu vou para aquele lugar com a minha família. Então ele viaja muito. Só que mesmo assim, ele vê que aquilo não completa o coração dele. Mesmo ele vendo os filhos dele felizes, mas o coração dele era vazio. Ele era vazio. Ele trazia a felicidade para a família dele, mas ele, por si só, ele era vazio. Então ele, desiludido da vida, sabe? Pensando nas coisas, ele começa a se envolver com pessoas erradas e ele entra nos vícios. Ele começa a usar drogas, começa a beber, ele perde a família dele, porque nas condições que ele vivia, que ele estava vivendo, a família dele não queria mais estar com ele. Queria que ele se tratasse, mas ele não queria, que ele achou que daquele jeito ele achava felicidade, mas mesmo ele usando drogas, bebendo, a felicidade era momentânea, porque quando ele chegava na casa dele e colocava a cabeça no travesseiro, era só tristeza, solidão, vazio dentro do peito. Então ele decide se matar. Ele decide acabar com a vida dele. E quando ele está indo para essa decisão, ele encontra alguém que fala que existe a felicidade, mas ele já está desiludido. Ele está desiludido. Eu já procurei em todos os lugares. Eu já procurei um emprego. Eu trabalhei muito, tive muito dinheiro na minha vida. Depois disso, eu fiz uma família. Eu tive uma família, filhos, mulher, tudo o que eu precisava. E mesmo assim eu não tive a felicidade. Então, o que eu fiz? Eu fui viajar. Viajei pelo mundo inteiro com a minha família. Viajei para muitos lugares com a minha família. Viajei para todos os lugares que você possa pensar com a minha família. Eu viajei. Mas mesmo assim eu não encontrei a felicidade. Como você me fala que existe felicidade? Eu não aguentava mais viver aquela solidão dentro da minha vida. Então eu comecei a andar com pessoas erradas, comecei a andar com pessoas que não tinham, sabe, aquilo que eu precisava, mas eu sei que as drogas poderiam me dar aquilo, a bebida poderia me dar a felicidade que eu precisava, porque eu via pessoas felizes, colocando fotos nas redes sociais, colocando fotos, sabe, no WhatsApp dela, mostrando que ela era feliz, e ela fazia isso, mas mesmo assim eu não era feliz. Então eu estou aqui e vão me matar. E aquela pessoa fala assim, mas você não tentou a última chance para a sua vida. Aquele que um dia estava no céu de glória, se entregou, veio aqui para a terra, mostrou como viver aqui e se entregou numa cruz por você.
Ele se entregou numa cruz por você. E se você der a sua vida, que você acha que não vale nada, que você acha que não tem felicidade, Ele vai te dar a felicidade que você precisa. E é assim na nossa vida. Muitos aí no mundo procuram a felicidade em drogas, bebidas, em dinheiro, em viagens, mas não encontram, porque a felicidade plena está no Senhor Jesus. Está naquele que deu a vida por nós. E Ele sim tem a felicidade plena pela vida de cada um de nós, se nós deixarmos a nossa vida nas mãos dEle. Amém? Amém. Você trouxe a palavra de Deus? Você que trouxe. Hoje nós vamos falar sobre uma palavra muito forte que está no livro de Isaías. Eu vou falar sobre algumas outras, mas como a gente vai falar sobre essa principalmente, as outras eu vou dizer onde estão e você pode anotar, tá? Isaías capítulo 6. E talvez você nem precise abrir a Bíblia para saber o que diz essa palavra, porque ela é uma palavra muito conhecida. Mas nós cremos que o Senhor Ele tem uma palavra de acordo com a nossa necessidade diária. E nós vamos aprender hoje aquilo que o Senhor deseja falar através dessa palavra novamente, de um jeito novo e que seja de um jeito transformador para a nossa vida. Amém? Amém. Isaías 6, então, a palavra principal. E hoje nós vamos falar sobre tempos difíceis. Se o Senhor Ele nos trouxe aqui hoje, é para que essa mensagem ela possa impactar o nosso coração. Talvez você priorizou estar aqui, mas tem passado por momentos difíceis na sua vida. Então abra o seu coração para que através dessa palavra Deus Ele te conforte, Ele te traga alívio e Ele te traga principalmente forças para que você possa lutar e vencer todos os tempos difíceis, porque quando Deus está conosco, tudo é possível, amém? Amém. Feche seus olhos, vamos orar, pedir para que o Senhor fale conosco nessa noite. Meu Deus, que através da Tua palavra, dos Teus ensinamentos, o Senhor venha nos fortalecer, venha renovar as nossas forças, venha nos dar uma nova visão, meu Deus, venha ampliar a nossa visão, meu Pai, e que assim nós venhamos a sair daqui hoje, cheios da Tua presença, do Teu Espírito, fortes, meu Deus, não porque nós somos fortes, mas porque nós servimos a um Deus que é forte. Nós cremos que o Senhor é o Deus que pode todas as coisas e por isso entregamos a nossa vida nas Tuas mãos. Fala aos nossos corações através da Tua palavra agora, meu Pai. Repreenda, nós te pedimos todo o mal, tudo aquilo que não provém de Ti. Abra os nossos olhos, ouvidos espirituais e derrama sobre nós, meu Deus, o Teu Espírito, Senhor. A novidade que traz a Tua palavra, Senhor, e que nós possamos aqui hoje, meu Pai, ser impactados pela Tua presença. Eu entrego a nossa vida nas Tuas mãos, desde já te agradeço, Senhor. Em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, amém. Graças a Deus. Amém, igreja? A palavra diz assim, ó, lá em Isaías capítulo 6, versículo 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, e cada um deles tinha 6 asas, e com 2 asas cobriam o seu rosto, com 2 asas cobriam os pés, e com 2 asas voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa do Senhor se encheu de fumaça. E então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. E então um dos serafins voou para mim, trazendo sobre a sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado está o teu pecado. Dito isto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E disse eu: eis-me aqui, Senhor, envia a mim. Bom, como eu disse, essa palavra é uma palavra que nós já conhecemos, e como essa palavra é poderosa, né? Quando eu orei e abri essa palavra, eu fiquei pensando que
Assim como eu já sabia que boa parte, a maioria de nós já sabia a respeito do que essa palavra fala, porque é um momento, assim, de um encontro com Deus muito importante e algo muito maravilhoso que aconteceu na vida do profeta Isaías, aqui logo no começo da sua caminhada, do seu ministério. Mas, quando essa palavra ela veio de encontro ao meu coração, eu pedi a Deus que me desse um novo entendimento, uma nova visão a respeito dessa palavra, E ali, lendo, relendo, o Senhor ele tocou no meu coração a respeito da mensagem que hoje nós vamos falar. E como eu disse no começo do culto, hoje nós iríamos falar sobre tempos difíceis. E talvez você olhe essa palavra e veja que essa é uma palavra maravilhosa, é ou não é? É uma palavra de uma experiência com Deus. Isaías teve uma experiência com o próprio Deus. Isso é maravilhoso, é ou não é? Mas eu quero falar sobre o contexto dessa situação. E aí nós vamos entender qual era o tempo difícil que acontecia naquela situação. E através disso Deus ele vai falar conosco sobre aquilo que nós sabemos, aquilo que nós vivemos e que muitas vezes os outros não sabem. Mas conforme o Senhor ele revelar essa palavra a nós nessa noite, que você possa trazer ela para a sua vida e entender que o mesmo Deus que agiu poderosamente sobre a vida de Isaías pode agir na minha e na sua vida, se assim nós estivermos de coração aberto. O contexto dessa história ele já começa no versículo 1, porque ele diz assim que essa situação, da experiência, da visão que Isaías teve, com Deus o chamando, aconteceu no ano da morte do rei Uzias. E aí eu vou falar, se você quiser ler na sua casa, lá em 2 Crônicas, capítulo 26, a palavra conta a história, no capítulo 26, do rei Uzias. Rei Uzias foi um homem que, diferentemente de muitos outros reis de Israel, foi um homem que seguiu os padrões e os princípios do Senhor durante o seu reinado. E a gente sabe, pela história do povo de Deus, que isso nem sempre aconteceu. Alguns reis eram muito perturbados, muito idólatras e cheios de vícios e cheios de idolatria e conduziam o povo ao erro, Mas não era o caso desse rei. O rei Uzias foi um homem de Deus, foi um rei de Deus. Ele reinou durante 52 anos sobre o povo de Israel. E durante o seu reinado, houve um crescimento muito grande do povo de Deus por causa da fidelidade dele. E por seguir ali, ele era muito instruído pelo profeta Zacarias, e por ser muito obediente à palavra, Deus deu a ele crescimento, Deus deu a ele vitória nas guerras, Deus aumentou as riquezas, deu inteligência, deu sabedoria e ali multiplicou e prosperou das maiores formas possíveis o seu período de reinado. E aquilo era muito bom, porque 52 anos é muito tempo, É ou não é? Para nós que vivemos hoje aqui, 52 anos é praticamente uma vida, Muita coisa se pode viver em 52 anos. Então a gente imagina que um rei ali governando o povo de uma forma certa, de uma forma justa e principalmente de uma forma que agradava ao coração de Deus, todo mundo que estava debaixo daquele governo vivia uma vida estável, uma vida boa, uma vida confortável, porque era uma vida abençoada. Tudo que eles colocavam na mão dava certo, Deus dava sabedoria, eles criavam máquinas, eles iam lutar, venciam as batalhas. Tinha tempo ruim para aquele reinado? Não tinha. Era bom viver sobre o reinado do rei Uzias, porque ele fazia a vontade de Deus e Deus abençoava ele e todo o seu povo. E como aquilo foi maravilhoso. Mas a história daquele rei tem um porém. E eu vou ler só o último versículo, lá de 2 Crônicas 26, que diz assim, Descansou, só um minutinho. 2 Crônicas 26, 15. Diz assim, fabricou em Jerusalém máquinas de invenções de homens peritos, destinadas para as torres e cantos de muralhas, para atingirem com flechas e grandes pedras os inimigos, e assim venceram. E divulgou-se a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até se tornar forte. Foi isso que Deus fez com aquele homem. Deus ele enriqueceu, fortaleceu, capacitou o rei Uzias por causa da obediência que ele tinha a Deus, a ponto de que ele se tornasse forte e ali aquele reinado crescesse e prosperasse.
mais o tempo passou e o rei Uzias começou a achar que tudo aquilo acontecia não por causa da bênção de Deus, mas por causa da força, da capacidade e da bondade dele. E foi ali que a queda dele aconteceu. Aconteceu que, logo depois desse versículo, né? A próxima história conta que Uzias foi atacado de lepra. Por quê? Porque quando os sacerdotes ali se reuniram para adorar o nome do Senhor, naquela época somente o sumo sacerdote podia entrar no santuário, né? No Santo dos Santos, para oferecer as ofertas. Como a gente sabe, foi assim que funcionou durante todo o Antigo Testamento. Mas como ele já estava se achando autossuficiente demais, o que ele quis fazer? Ele mesmo pegou o incenso, foi entrar no Santo dos Santos para queimar ali a oferta. E aí, quando aquilo aconteceu, o sumo sacerdote veio correndo para falar que ele não podia fazer aquilo, mas a ira de Deus já tinha se levantado, e no mesmo instante ele foi tomado pela lepra, afastado da sua cidade, do seu reinado, até que ele morresse. E é uma história triste, é ou não é? É, porque tinha tudo para acabar bem, mas aí a autossuficiência, ali o coração de Uzias foi tomado pelo ego, pelo orgulho, e ele passou a dar mais valor, né, a si mesmo, como se viesse dele e não de Deus, tudo aquilo que ele vivia. E aquilo gerou um tempo de crise diante daquele povo, porque eles vinham numa trajetória ótima, tendo já muitas histórias que deram errado com os antigos reis. Então eles já tinham sofrido, já tinham sido escravizados, o povo de Deus já tinha passado, ele era o 10º rei, não era o primeiro. Então o povo de Deus sabia o que o povo passado já tinha sofrido. E aí durante aqueles 52 anos eles tiveram paz de viver um reinado sob a bênção de Deus. E aquilo foi maravilhoso. Só que quando isso acontece e Uzias se torna mais um rei corrompido, aquilo gera um tempo de dificuldade para o povo, que era governado por ele e que já tinha aprendido como era viver bem, mas a partir daquele momento passa a viver o quê? Mal. Porque viver sem a bênção de Deus é viver mal, não é viver bem. Nós não podemos viver bem na nossa vida se a bênção da presença de Deus não caminhar ao nosso lado. Porque aquilo que nós podemos alcançar, aquilo que nós podemos viver e o que nós podemos alcançar não vem de nós. A Bíblia diz que é dom de Deus. E nós precisamos entender isso. E por isso, justamente por isso, é que aqueles tempos vieram a ser tempos difíceis. E ali a gente vê que Zacarias, que foi o profeta anterior, viveu ali um tempo bom, né? Um tempo de orientação, um tempo onde o rei Uzias fazia aquilo que era reto aos olhos do Senhor. E quando chega a vez de Isaías se tornar profeta, não é um tempo bom, é um tempo ruim. A Bíblia fala que o próximo rei, o rei que vem depois, é um rei totalmente idólatra, o rei Acaz, que faz o que é mal aos olhos do Senhor. O povo sofre, é castigado, Deus permite que o inimigo vença, eles são levados escravos, e aí vira toda uma situação de caos, vira toda uma situação de tragédia, por causa da escolha errada do coração corrompido do rei Uzias. E assim começa a história de Isaías, tendo visto com os próprios olhos um reinado muito bom, mas a partir daquele momento ali o povo de Deus está começando a declinar. E ali, meu amado, eu quero que você preste atenção, talvez em como se encontrava o coração de Isaías naquele momento. Ele já sabia o que era viver bem com Deus. Tanto ele quanto o povo, né? Eles já sabiam o que era uma história de paz, uma história de prosperidade, de alegria, de felicidade e tudo que eu acabei de dizer aqui. Mas a partir desse momento, quando ali o rei se corrompe, as coisas elas começam a não dar certo pela falta da presença de Deus aqui, ó, na direção. E quando falta Deus na direção, não adianta. Todo o restante vai dar errado. Então uma ladeira começou ali, né? Eles começaram a descer uma ladeira e as coisas começaram a piorar. E ali, diante de toda aquela situação, nós temos essa experiência de Isaías com o Senhor. Ele tem uma visão. E aquela visão acontece num período difícil em que ele e todo o seu povo está passando. E a primeira lição que nós vamos aprender nessa noite, com a experiência de Isaías com Deus, é a lição que nós precisamos ver o que Isaías viu.
O Senhor, Ele quer que você veja, meu amado. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala: o Senhor quer que você veja. O Senhor quer que você veja. O Senhor, Ele quer nos fazer enxergar. O Senhor quer nos fazer enxergar. E isso é importante para que nós venhamos a aprender que Deus está acima de todo o trono. Ele é o Rei. E Isaías precisava aprender aquilo naquele momento para que ele pudesse ser um bom profeta. Porque ele precisava entender que não importava a pessoa que estava ali diante do governo. Se Deus o chamou e ele aceitou aquele chamado para ser um profeta, existe o poder de Deus que está acima de todo o governo humano. E se ele não entendesse aquilo naquele momento, talvez ele viveria uma história de dependência. Se o rei for bom, eu vou estar bem com Deus. Se o rei for mal, eu vou estar mal com Deus. E Deus estava ali rompendo um ciclo de inconstância na vida de Isaías. Porque para que ele fosse um profeta usado e grandemente direcionado por Deus, ele precisava reconhecer Deus acima do trono humano. Então, se a estabilidade da vida dele até aquele momento dependia do bom estado do rei Uzias, a partir de agora, a vida dele com Deus dependia da comunhão dele. E dependia do que ele via, não no homem, mas em Deus. Ele precisava ver em Deus a magnitude do poder de Deus, a majestade do poder de Deus. E por isso, naquela visão, quando ele enxerga, ele diz que os serafins cobriam seus olhos, cobriam seus pés, e cantavam e diziam o quê? Santo, santo, santo é o Senhor. Foi essa experiência que Deus trouxe para o início do ministério daquele profeta. E por que Deus fez aquilo logo no início? Para que Isaías aprendesse a depender do Senhor e não do reino dos homens. E eu já vi muita gente, infelizmente, nessa geração, viver uma vida que não faz parte dos padrões de felicidade. Eu não estou falando de dinheiro, não. Eu estou falando de crescimento, de fé, de visão. Porque, como eu falei, essa lição é para que a gente aprenda a ver. E muitas pessoas não crescem, não evoluem, não conseguem atingir determinados objetivos. E aí sempre culpam ou responsabilizam outras pessoas. Ah, porque minha vida não cresce por causa do governo. Ah, porque a minha vida não vai para frente porque eu tenho um mau patrão. Ou porque eu sou mal pago. Meu amado, o Senhor nessa noite quer que a gente veja aquilo que Isaías viu. E quando a gente enxergar a onipotência e a grandeza de Deus como Isaías viu, a gente para de depender do homem e passa a viver um novo reinado, onde Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. E nele nós podemos tudo. No Senhor nós podemos tudo. E nisso nós precisamos nos apegar. Porque senão os tempos difíceis eles vêm e eles levam as pessoas que colocam a sua fé em coisas que podem mudar. Meu amado, imagina que o coração de um homem que é falho e pecador pode mudar, mas existe algo que pode mudar o amor de Deus? Não. Existe algo que pode mudar o coração de Deus? Não. Existe algo que pode mudar a soberania de Deus sobre todas as coisas? Não. Então é sobre essa rocha que nós precisamos edificar a nossa vida. Seja qual for a área da nossa vida, se a nossa vida estiver edificada sobre a rocha que é Jesus, os tempos difíceis podem vir, mas eles virão e passarão. Porque assim é a vida. A vida ela não é feita numa linha reta, onde tudo começa perfeito e termina perfeito. Não. Existe a instabilidade que faz parte da vida. Então hoje nós estamos aqui bem e talvez amanhã sobrevenha uma luta por alguma razão, seja pela falta de trabalho, seja pela falta de saúde, seja por alguma dificuldade em uma determinada área. Mas quando nós temos a nossa vida edificada sobre a rocha, que é Jesus, não existe nada na instabilidade da vida que possa nos afastar do amor de Deus. Não existe nada na instabilidade da vida que possa derrubar a nossa fé. Porque nós vamos crer que assim como o dia difícil veio, ele vai passar. Mas as promessas do Senhor não passarão. Porque é isso que a palavra do Senhor ela diz. E é nisso que nós precisamos apegar o nosso coração para crer. Eu creio que quando nós abrimos os nossos olhos para enxergar dessa forma, não é que as situações vão deixar de acontecer. Não é que por sermos cristãos com os olhos da fé abertos, que nós deixaremos de estar no mundo. Mas quando a nossa percepção, quando a nossa visão do mundo muda, até parece que o mundo mudou. Porque a gente vive de uma forma diferente. Então não é qualquer problema que vai tirar a sua alegria, meu amado. Você se levantou, agradeça ao Senhor.
que não foi fácil. E que ninguém esperava que fosse ser dessa forma. Até porque quando começou era o quê? 15 dias e vida normal, vai estar tudo certo. E não foi assim. 2 anos se passaram. Infelizmente, muitas vidas foram ceifadas. E se você talvez está com dificuldade de ver o poder de Deus na sua vida, respira. Respira bem fundo. Está respirando bem? Seus pulmões estão bons? Sabe qual é o nome disso? O poder de Deus. O Covid não tirou a sua vida. O Covid não foi capaz de destruir a promessa do Senhor de que quem tem promessa do Senhor não morre sobre a sua vida. Então, se você talvez estava com dificuldades de enxergar o agir de Deus até aqui, até agora, talvez seja porque a nossa visão tem que mudar. Porque o poder de Deus está aí, dia após dia. As misericórdias do Senhor estão aí, se renovando a cada manhã. E nós precisamos ter a visão que reconhece isso. Nós precisamos ser capazes de reconhecer isso. Porque senão, o tempo difícil é como um leão. É como um leão que vem te traga e você nem vê o que aconteceu. Porque a casa que não é construída sobre a rocha, ela é construída sobre o quê? A Bíblia fala sobre a areia. E aí quando vem os ventos, tudo é destruído para lá. E aí assim, justamente isso, sabe? Nós precisamos analisar aonde nós estamos colocando as nossas expectativas. Talvez Isaías, por ser novo e ainda não estar ali cumprindo o chamado com Deus até aquele momento, a gente não conhece o coração dele, mas Deus conhece. E Deus queria prepará-lo para ser um grande profeta a partir dali. E talvez ele tinha expectativas ou ele tinha criado esperança, colocado a fé dele, não no governo do Senhor, mas no governo que era bom, daquele rei. Mas a partir dessa experiência, quando essa experiência começa, e aqui ele não dá só uma noção de tempo, talvez o coração daquele homem, como profeta, não como profeta, mas como humano, estivesse ali passando ainda pelo luto da morte de um rei que ele amou, pelo luto da morte de uma pessoa que ele viveu e viu com os próprios olhos os feitos bons. Mas o Senhor trouxe ele para um outro nível, para mostrar que Deus está em outro patamar. E que o governo de Uzias pode até ter sido bom, mas o reino do Senhor ele é maior, ele é soberano acima de toda e qualquer vontade humana. E isso era necessário que Isaías aprendesse agora, naquele momento. Porque os próximos tempos seriam mais difíceis ainda, com um rei que estava ali reinando para a perdição do povo. E ele só seria capaz de permanecer na fé, permanecer sendo um profeta de Deus, se ele tivesse entendido ali o quê? O princípio. Então nós temos que ser capazes de ver. E que esse seja o princípio da nossa vida. Ver o Senhor como Ele é. Não ver o Senhor pela lente da nossa frustração. Não ver o Senhor pela lente da nossa limitação. Não enxergar o Senhor pela lente da nossa situação. Porque quando a situação acontece, a nossa tendência como humano é se vitimizar, como foi pregado no encontro passado. Mas quando nós deixamos de lado essa limitação e passamos a ver Deus na totalidade que Ele é, a nossa vida muda. E o Senhor Ele nos trouxe aqui para que a nossa vida ela tenha um start, ela tenha uma virada de chave. E essa virada de chave é a nossa capacidade de enxergar o poder de Deus em toda e qualquer situação. Amém? Amém. Eu quero continuar falando sobre a segunda lição. E a segunda lição, a primeira lição é ver, né? A primeira lição foi ver o que Isaías viu. A segunda lição é reconhecer o que ele reconheceu. Porque a palavra diz assim, que lá no capítulo 6, versículo 3, e clamavam uns aos outros dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E ali ele diz, no 4, as bases do limiar se moveram à voz do que clamava. E a casa se encheu de fumaça. Então ele reconheceu, naquele momento, durante aquela visão, ele reconheceu que o Senhor era Deus. Que o Senhor era o Deus da vida dele. Que o Senhor era o Deus soberano acima de todas as coisas. Então primeiro ele permitiu que aquela visão acontecesse. E quando aquela visão aconteceu, ele enxergou. Quando ele enxergou, ele reconheceu o poder de Deus. E ao reconhecer o poder de Deus, nós precisamos nos lembrar sempre que reconhecer o poder de Deus é lembrar todos os dias, quando nós estamos dentro dos momentos difíceis,
que a personalidade de Deus ela não muda. Existe um versículo que eu vou ler para vocês, está lá em Tiago, capítulo 1, quem quiser anotar, tá? Tiago, capítulo 1, versículo 17, diz assim, ó: toda boa dádiva e todo dom perfeito são do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir nenhuma variação ou sombra de mudança. Olha como Deus é maravilhoso. A palavra diz que no Senhor não pode existir nenhuma sombra de variação de mudança, porque Deus é Deus e Ele não muda. Nós precisamos aprender na nossa vida a reconhecer o Senhor pelo que Ele é. E aí nós vamos ter força de passar pelas estações difíceis, pelos momentos difíceis, sabendo que nós pertencemos a um Deus que não muda. Então, se a gente vier a sofrer, Deus continua sendo Deus. E se nós viermos a nos alegrar, Deus também continua sendo Deus. E aí nós nos lembramos da história desse rei. Da história desse rei que deixou de adorar a Deus, não porque ele passou pelo sofrimento, mas porque ele foi o quê? Abençoado demais. Não faz sentido. Ele foi abençoado demais, e por ser abençoado demais e se esquecer que Deus não muda, ele trocou a bênção ele trocou ali o abençoador pela bênção. E nós não podemos ser assim. Nós não podemos agir dessa forma na nossa vida. Nós precisamos reconhecer Deus como Ele é. Ele é aquele que não muda. E quando nós reconhecemos isso, nós reconhecemos que Ele é bom. E que, como esse versículo de Tiago diz, toda boa dádiva vem de quem? Dele. Não vem de nós por nosso mérito. Não vem de nós pela nossa própria força. E quanto mais rápido nós reconhecemos isso, menos chance nós temos de cair no erro do rei Uzias. Porque 52 anos de estabilidade foi o tempo suficiente para que o coração dele achasse que aquilo vinha dele, não de Deus. E quantas pessoas nas suas vidas acabam deixando de buscar a Deus, ou porque vem uma dificuldade e ela não acredita que o poder de Deus é capaz de ajudá-la a passar por aquela situação, ou às vezes o caso é contrário, ela está ali abençoada, não tem problemas, e por achar que não tem problemas, ela acha consequentemente que ela não precisa orar, e ali ela deixa de fazer questão da comunhão, e quando ela deixa de fazer questão da comunhão, o coração dela começa a ter lugar, os sentimentos dela começam a falar mais alto, e ali ela deixa de viver uma vida de depender de Deus para depender de si. E a Bíblia fala que maldito é o homem que confia no homem, porque por nossa própria força nós não podemos fazer nada. E talvez o coração de Isaías já tinha aprendido com o erro daquele homem a ser igual, a ser inconstante, a ser como aquele rei. E talvez se ele não tivesse aprendido essa lição aqui com Deus, ele não tivesse conseguido permanecer. Porque Deus veio aqui visitá-lo para corrigir erros que talvez existiam no caráter dele, para que ele pudesse ser um homem de Deus. Então ele precisava aprender desde já a reconhecer o Senhor e saber que toda a boa dádiva da vida dele provém de Deus. E entendendo aquilo, ele teria força para ser grandemente usado, para passar por períodos de dificuldade e passar também por períodos de felicidade, sabendo que em todos os momentos Deus é Deus. Que nós possamos aprender isso na nossa vida. Talvez você olhe para a sua vida e você já tenha falhado nesse aspecto, de deixar de reconhecer o Senhor, de deixar de reconhecer que Ele caminha conosco, seja na dificuldade ou na felicidade, mas que nessa noite nós venhamos, assim como Isaías, reconhecer como Deus é poderoso, como Deus é maravilhoso e como a personalidade de Deus ela não muda, porque quando nós reconhecemos isso nele, nós buscamos e viramos o nosso coração para ser cada vez mais dependentes dele. Se o nosso coração de carne ele é fraco, ele é instável, ele é inconstante, quanto mais nós nos aproximamos de um Deus que não muda, mais parecidos com ele nós temos a chance de nos tornar. E é isso que o Senhor ele quer de nós. É isso que o Senhor ele quer de nós. A transformação diária, a busca diária, o interesse diário de reconhecer nele aquilo que muitas vezes no homem falta. Talvez no seu coração você sente falta de constância, mas o Senhor não muda. Então se Ele não muda, coloca o seu joelho no altar e peça a Ele: Senhor, eu quero ser constante como o Senhor foi, como o Senhor é, porque o Senhor não muda. Senhor, eu quero ser forte como o Senhor é, porque pela minha força eu não consigo, mas mais perto de Ti eu posso.
assim como João, né? Nós precisamos buscar para que o nosso interior possa diminuir, para que o Senhor cresça. Quanto mais próximos, interessados em parecer com Cristo, a nossa vida estiver, mais dele nós vamos ter e menos de nós. Então que seja essa a nossa oração, reconhecer o Senhor, para que reconhecendo Ele, a gente queira ser cada dia mais como Ele, e Ele venha nos dar a força que a gente precisa para passar pelos tempos difíceis. E a última lição que eu quero falar a respeito dessa palavra, ela está lá no versículo 4, quando ele diz assim, no versículo 5, aliás, Isaías diz assim: então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. E essa lição é a lição do sentir, porque Isaías, ele viu, ele reconheceu, e agora ele sentiu o peso da glória do Senhor sobre ele. E aí ele diz o quê? Ai de mim, porque ele reconhece que ele não é digno daquela visão maravilhosa, de estar diante de um Deus tão poderoso, de ter lábios impuros e ainda assim ter tido o privilégio de ser escolhido para ver o Senhor. Como isso é maravilhoso! E como a gente percebe que nesse versículo ele sentiu dentro dele como aquilo não era algo comum que estava acontecendo, era um privilégio. Ele foi escolhido para aquela experiência com Deus. E como eu falei agora há pouco, os homens que muitas vezes caem nos seus próprios caminhos é porque deixam-se ser guiados pelo seu próprio sentimento. E os sentimentos, meu amado, eles podem ser aliados daqueles que têm fé. Porque aqueles que têm fé compreendem que os sentimentos, eles não nos governam, mas eles são governados por nós. E nós não podemos deixar de sentir, porque quando nós deixamos de sentir, quando nós deixamos de nos importar, quando nós deixamos que a presença de Deus não quebrante o nosso coração mais, nós nos tornamos frios. E quantas vezes, na nossa vida nós passamos por tempos difíceis, e os tempos difíceis, eles tiram a sensibilidade do nosso coração. Nos fazem deixar de sentir compaixão, nos fazem deixar de sentir amor, nos fazem deixar de sentir empatia, nos fazem deixar de sentir amor por Deus, além de amor pelo próximo. E uma coisa que Isaías precisou fazer era sentir naquele momento aquela situação de como ele era humilde, pequeno, diante de um Deus tão grande. E quando ele sente e responde aquilo, ele mostra como ele ali é humano, frágil, limitado diante de um Deus tão grande. Mas aquela situação é importante, aquele reconhecimento é importante para que dentro do coração dele houvesse humildade de reconhecer que diante de Deus ele não era digno, que diante de Deus ele era um homem de lábios impuros. E nós precisamos buscar ter essa humildade, ter esse sentimento, sabe, de quebrantamento na nossa vida. Muitas vezes nós viemos para a igreja, recebemos a palavra e ao invés de permitir que ela entre no nosso coração, nós estamos preocupados só no que os outros têm que corrigir. E aí ao invés de ser ai de mim, é ai dele, ai do meu vizinho que briga com a esposa, que dá mau testemunho, ai do meu colega de trabalho, que não cuida do filho, que não faz as coisas direito. Quando na verdade nós precisamos estar na presença de Deus e dizer o quê? Ai de mim, que sou pecador e homem de lábios impuros. A Bíblia não fala, Jesus não diz no Evangelho que quando os dois homens subiram para orar, um saiu de lá justificado, porque ele batia no seu peito e dizia: Senhor, me perdoa, porque eu não sou digno. Enquanto o outro estava ali: graças te dou, Pai, porque eu não sou como esse. Quando o nosso coração não é mais capaz de sentir o quebrantamento do Senhor, nós tornamos o nosso coração um coração duro. E o coração duro não é capaz de sentir o arrependimento. O coração duro não é capaz de sentir a presença de Deus, que é transformadora. E nós nunca podemos deixar que a nossa vida diante da presença de Deus seja uma vida que Ele não pode quebrantar, seja uma vida que Ele não pode quebrar, que Ele não pode amassar para fazer de novo. Porque nós precisamos nos apresentar diante de Deus dispostos a que Ele faça o novo, e de novo, e de novo, e de novo. E é assim que nós não desfalecemos.
E assim, na nossa vida, nós precisamos nos corrigir, sabe? Nós precisamos nos autoanalisar. Ai de nós se não fosse a mão do Senhor na nossa vida. Ai de nós se não fosse o cuidado de Deus na nossa vida. Ai de nós se não fosse o amor de Deus para perdoar os nossos pecados. Então nós precisamos cada dia mais reconhecer quem Ele é, quem nós somos. E aí nós vamos nos colocar no nosso lugar de necessitados, no nosso lugar de aflitos, no nosso lugar de necessitados da misericórdia do Senhor, porque é o que nós somos todos os dias. Quando nós achamos que nós somos melhores do que alguém por alguma obra das nossas mãos, é porque o nosso coração já morreu. É porque não existe em nós nenhuma vontade, nenhuma disposição de ser transformado. E se a graça de Deus não for capaz de nos transformar, nada será, nada será. Ou nós temos um coração que pode ser transformado pelo Espírito Santo, ou não importam palavras que você vai ouvir, não importam clamores que você vai receber, não importa, meu amado. Ou nosso coração ele é sensível para ser quebrantado por Deus, ou não existe nada que ninguém fora de você possa fazer, a não ser você reconhecer: eu preciso de Deus, eu quero mais de Deus. E eu digo na presença de Deus: ai de mim, Senhor, porque eu sei que eu erro, eu falho todos os dias, e todos os dias eu preciso mais e mais dessa graça, dessa misericórdia que me alcança. E esse deve ser o nosso reconhecimento na presença de Deus, sabe? Eu estava fazendo algumas pesquisas, né? E como eu achei que a oração aqui de Isaías foi sincera, talvez se a gente se coloca, né, no personagem, assim, se coloca dentro da história, se você tivesse uma experiência dessa, o que você diria para Deus? Eu fiquei me perguntando: o que será que eu diria para Deus? E eu entendi que eu não diria nada melhor do que Isaías disse, porque não existe nada maior que nós podemos dizer, nada melhor que nós podemos fazer diante de um Deus que já é tudo, que já conhece tudo, inclusive a intenção do nosso coração. Então, o que ele tinha para entregar ali era humildade, era sinceridade, e foi o melhor que ele tinha, e foi o que Deus recebeu, porque a palavra continua dizendo que o Senhor, ele disse lá no 7, lá no 8, aliás, ele diz assim: dito isto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E ele disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me. Então, quando o Senhor ele faz aquele chamado, Isaías ali, por ter um coração sincero, ele recebeu uma oportunidade de, a partir daquele momento, passar a ser o representante de Deus no meio do seu povo. E Deus só ia contar com ele porque ele tinha ali um coração sincero, um coração humilde, um coração sensível ao toque de Deus. Essa deve ser a nossa intenção todos os dias, sabe? Eu estava, como a pastora Vilma sempre faz, né, de buscar o significado das coisas, das palavras, eu estava lendo a respeito de sinceridade, né? E a palavra sinceridade, ela tem vários significados, vários sinônimos, mas o que me chamou a atenção foi a origem dessa palavra. Porque a origem dessa palavra, na verdade, ela conta uma história. Na Roma antiga, eles tinham o costume de vender vasos. Só que quando um vaso se quebrava, ele não era ali descartado, ele era o quê? Remendado. E quem não conhecia aquela prática e vinha para turistar, passava ali nas lojas e via aqueles vasos bonitos e achavam que eram vasos novos. Achavam que eram vasos ali novos para compra, mas na verdade não, porque internamente eles tinham o costume de remendar os vasos. Então toda aquela beleza por fora, aquela beleza estética ali, que as pessoas podiam ver, na verdade não era o vaso em si, porque ele já tinha sido quebrado e remendado com uma cera, que por fora era bonita. E aí iludia os olhos de quem não tinha esse conhecimento. Mas a quem tinha o conhecimento, eles pegavam aquele vaso e sabe o que eles faziam? Eles colocavam na luz. E quando colocava-se um vaso na luz, a sombra dos rachados apareciam por trás da cera. E ali, dessa origem que vem a palavra sinceridade. Porque sinceridade, lá no passado, na verdade, tem esse sinônimo porque era de sem cera. Sincero. E aí vem essa palavra. E como eu achei que isso nos ensina? Porque quando nós precisamos nos colocar na presença de Deus, não existe nada que nós podemos esconder dos olhos do Senhor. Não existe cera capaz
vão a cera que possa cobrir a rachadura do teu vaso. Por isso que a única coisa que nós podemos apresentar a Ele é o quê? É a humildade de dizer: Senhor, está aqui o meu vaso, rachado, quebrado, tem furo, está cheio de defeito, mas a presença do Senhor, ela é o que pode nos transformar e nos fazer de novo, sem cera, sem remendo, sem aquilo que vai ser bonito por fora e podre por dentro. Sincero é o que nós precisamos ser para que Deus ele possa nos mudar de verdade. E a verdade é que se talvez Isaías tivesse respondido qualquer outra coisa para Deus que não fosse vai de mim, ele estava reprovado naquela hora. E ninguém ia saber, porque aquela visão foi uma experiência particular. Só ele e Deus sabiam que aquele foi o momento do fogo. E ele foi aprovado porque o seu coração era sincero. Existem experiências que nós passamos com Deus que somente nós e Deus sabemos. Mas dentro dessas experiências, o fogo do Senhor nos molda e nos transforma, se assim nós permitirmos. Ele só saiu dessa palavra, só saiu desse momento, dizendo: eis-me aqui, Senhor, envia a mim. E depois foi um grande homem de Deus, como nós vimos que ele foi, porque ele apresentou a Deus o que ele tinha na hora, que era a sinceridade, a humildade no coração, para reconhecer que ele não era nada, que ele não tinha nada, que seus lábios eram impuros, e que talvez nada do que ele pudesse falar iria agradar a Deus, mas o coração humilde e sincero iria. Então, se nós queremos passar por momentos difíceis e vencer, a receita está aqui. Que nós possamos aprender a ver o Senhor, reconhecer o Senhor e sentir o Senhor de verdade na nossa vida, para que a vontade dele permaneça e para que a gente consiga vencer toda tempestade que vier, sabendo que nós servimos a um Deus que não muda. E o tempo pode passar, mas se a nossa vida estiver sobre a luz de Cristo, nós seremos moldados e transformados de glória em glória, porque a Bíblia diz que a vereda do justo é como a aurora da manhã, que vai brilhando, brilhando, brilhando até ser o quê? Dia perfeito. É assim que o Senhor quer nos fazer. Nós não seremos perfeitos nessa terra, mas nós seremos filhos de Deus que herdarão os céus por escolher permanecer e fazer o seu melhor a cada dia e fazer com que a luz de Cristo vá brilhando, vá brilhando, vá brilhando na nossa vida até que nós sejamos cheios e não haja mais espaço para o mundo, para o pecado ou para qualquer outra coisa, porque nós reconhecemos que Deus tem tudo que nós precisamos. Amém, igreja? Amém. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos buscar a presença do nosso Deus e que Ele possa nos encher com a luz dele para nos dar força para vencer cada dificuldade. Amém?